Deixa eu chamar o Fabrício Calazans para falar do América. O Calazans, que aperto o América passou, hein? Mas pelo menos passou de fase, né, Calazans? Que é o que importa no fim das contas. Boa noite. Tô ligado, Cirilo. Deixa comigo. Um abraço pra você. Boa noite pra quem se liga na turma do bate-bola, exorcizando os fantasmas anteriores. Mas foi um jogo daquele, né, Cirilo, em que o América teve muita dificuldade. Inclusive, sobre estas dificuldades, perguntamos ontem pro técnico Alberto Valentim a questão ofensiva do América. E aí o Valentim concordou, disse que os números estão aí, né? Não precisam ser explicitados, porque estão aí para todo mundo ver. O América, por exemplo, Cirilo, tem uma defesa bem sólida, né? 8 gols sofridos até aqui na temporada e apenas 12 gols marcados. Jogando no Independência marcou 8 gols e jogando fora do Independência 4 gols. O Valentim falou que vem cobrando os atletas um capricho maior, a turma pode dar um pouco mais, tanto na criação quanto na finalização das jogadas. Falou em melhorar essa fase ofensiva. Ele citou até o último terço, né, a terceira fase do jogo, que é a parte de conclusão a gol, e citou que o América consegue sair jogando, faz o adversário baixar as linhas, mas está faltando um capricho nesta penúltima e última bola. E chama atenção porque o América, em 2 jogos chave nesta temporada, teve dificuldades demais para marcar gol. Foi contra o Norte, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O América teve que propor o jogo, esteve eliminado, né, quando toma o primeiro gol do Norte, e aí depois empata e vira a partida com 2 gols de pênaltis, ou seja, não teve a conclusão para gol, foram 2 penais. E ontem contra a equipe na Copa do Brasil do Tirol, né? O América com muita dificuldade. Então o Valentim prometendo uma cobrança, uma conversa para cima dos atletas, porque, Cirilo, na próxima semana o desafio será fora de casa e contra um adversário de um nível técnico bem maior, que é a equipe do Barra. Então o América não pode se dar ao luxo de desperdiçar oportunidades, mas tem que criar. O América não tem sequer criado chances de gol. A reapresentação do elenco aconteceu esta tarde no CT Lana Drummond, uma reapresentação apenas de trabalho regenerativo. Amanhã será de folga e sábado e domingo trabalhos pela manhã. Para o jogo da próxima quarta-feira, a expectativa é se o Natan Pelay terá ou não condição. Zagueiro que vem se recuperando aí de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ricardo Silva segue de fora e a volta do Natan seria muito importante, Cirilo, porque pode ser um jogo fora de casa, jogo único, empate é pênalti, que o América possa até voltar a adotar o esquema com 3 zagueiros, e aí precisa da volta do Natan, já que o Ricardo Silva, na melhor das hipóteses, apenas no fim do mês. É muito preocupante, assim, ver o jogo de ontem. Acho que os aspectos físicos, ô Edu, contam bastante. Mas olhar pro outro lado também e ver que tinha um time de Série D lá, né? Mas desde o Mundial de Clubes eu aprendi a respeitar muito a distância entre uma equipe e outra num jogo de mata-mata. Principalmente um jogo único, como foi esse América e Tirol. É óbvio que a responsabilidade ela era toda do lado do América. É decepcionante ver o América empatar com o Tirol e ter que resolver essa situação nos pênaltis. Mas a gente viu e tem visto, né, nos últimos anos isso acontecer várias vezes. A proporção de América para Tirol, ela é uma proporção em termos de investimento muito parecida com o que a gente viu no Mundial de Clubes, entre equipes europeias e brasileiras, cara. Uma diferença abissal, e a gente viu o time brasileiro ganhando, empatando, dificultando. Porque futebol é assim, cara. Futebol você se propõe a defender, você defende bem, traz dificuldade para o seu adversário, que é infinitamente superior. E 90 minutos ali, o cara não faz gol e você pode definir uma vaga numa fase seguinte de uma Copa. Foi o que aconteceu. Então aprendi a respeitar muito, sem, obviamente, ter a certeza que a responsabilidade estava toda do lado do América. E é preocupante, o Cirilo Calazans, porque aí vem aí mais uma Série B, né? Mais uma. E a Série B não é mata-mata. Na Série B, o América vai ter que propor jogo, o América vai ter que se defender e assistir o adversário propondo o jogo. E o que a gente viu nos 2 últimos anos nos deixou muito preocupado. E eu entendo que esse elenco do América para disputar a atual Série B é de um nível muito próximo. Muito próximo, muito parecido. Eu não entendo o América entre os favoritos a acesso na Série B. E eu acho que lá dentro eles têm essa consciência. O América, eu acho, colocou o pé no chão, vai entrar na Série B sem a expectativa errada como entrou nos anos anteriores, e que sirva de alerta, cara. Por mais que eu saiba que um mata-mata, um jogo único, independentemente do adversário ser pior, igual ou melhor, vai ser um cenário diferente de um campeonato por pontos corridos, e assim vai ser.
o América tem que estar com o alerta ligado. Na Série B ele vai ter que propor jogo. O América tem muita dificuldade de propor jogo. Nós vimos isso no estadual, nós vimos isso ontem. O América é um time que, quando o adversário propõe, ele se sente um pouco mais confortável. Mas na Série B, ele não vai apenas assistir o adversário propondo o jogo, não. Vai ter jogo que o América vai ter a responsabilidade, como teve ontem. E eu vou te dizer que aqui em Belo Horizonte a maioria.